A paz do Senhor para todos. Nesse momento, estou dando início à gravação de um vídeo. A palavra de Deus se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 1. Espero que todos acompanhem essa leitura. Aqueles que têm uma Bíblia em casa, se puderem, faça isso. Daniel, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4 animal terrível e espantosos e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 pontas. Estava eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Só até ao versículo 8. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para dar início ao estudo da palavra, pedindo a Deus a interpretação da sua palavra, para que possamos falar para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Querido Deus, Deus poderoso, eterno e santo, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, para falar a tua palavra, mas reconheço as minhas limitações, Senhor. Mas eu creio
que o Senhor é o Deus de revelação e pode nos dar a interpretação desse texto nesse momento, para que eu possa falar para o teu povo. Amém. Meus irmãos, eu tenho observado ultimamente uma preocupação muito grande com a nação de Israel. Mas eu quero dizer aos irmãos, a nação de Israel, ela é uma nação que tem as promessas de Deus. Então, tudo que Deus falou vai se cumprir com aquele povo. Nada vai sair do controle. Jesus está no controle de tudo. Ele está sentado no seu trono e nada vai fugir da sua autoridade, do seu querer, do seu poder. Tudo vai acontecer. Jesus falou no livro de Lucas 21 e 24. Escutem aí. Lucas 21 e 24, o Evangelho de Jesus segundo escreveu o doutor Lucas. E cairão ao fio da espada todas as nações, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos do gentio se completem. Ninguém vai poder invalidar esta palavra aqui. Israel, a cidade de Jerusalém, tem um dono, e esse dono é Cristo, é Jesus. E nada vai fugir. Jerusalém será a capital do mundo. E Jesus vai reinar nesse planeta através de Jerusalém. Portanto, nada vai fugir do controle de Deus. Só que a Bíblia está dizendo que os gentios, as nações gentílicas, ela tem um tempo para governarem. Só que esse tempo está no controle de Deus. Os gentios governarão, pisarão, povo de Deus, mas até aquela data, até chegar o dia, louvado seja Deus, o dia em que Jesus se levanta do seu trono e vai dizer para essas nações, até aqui, daqui para frente mais nem um passo, porque o controle está na mão dele. Quem crê nisso, diga amém. E ele, para se ter uma ideia, o tempo dos gentios, as nações gentílicas, a primeira nação gentílica a governar o povo de Deus, a pisarem o povo de Deus, a escravizarem o povo de Deus. Essa primeira nação se chama o Egito. Foi lá no Egito aonde os filhos de Israel ficaram escravizados por 430 anos. Até parece que Deus tinha se esquecido do seu povo, mas Deus não se esquece de você e nem das promessas que Ele fez. As promessas que Deus fez se cumprirão e ninguém vai invalidar. Eu estou falando, ninguém pode invalidar a promessa
de Deus na tua vida. E quando parecia que tudo estava perdido, Deus se levanta do trono, chama Moisés e tira o povo como um forte do Egito. Quem diria, naquela época, que Israel sairia dali do Egito? Mas Israel tem um dono, e o dono da nação de Israel se chama Jesus. Jesus, ele é o dono. Então as coisas só vão acontecer até o momento, até a hora, o minuto em que Jesus diga, é até aqui. Daqui para frente mais nem um passo. Glória a Deus por isso. A segunda nação a escravizar o povo de Deus foi os assírios de Senaqueribe, Tigret-Pileser, o rei Selmanaser. Esse rei mau, cruel, invadiram Samaria e levaram cativo as 10 tribos do norte de Israel. Levaram para o Império Assírio e de lá é provável que Israel não voltou. Pelo menos a Bíblia não mostra ele voltando de lá. A terceira nação a escravizar o povo de Deus por 70 anos foi o Império Babilônico, que tinha como o seu rei famoso Nabucodonosor. Israel ficou ali escravizado por 70 anos. A quarta nação a escravizar o povo de Deus foi o Império Medo-Persa, do rei Ciro e do rei Dario. Naquela época que os Medo-Persas dominaram quase 200 anos, ou mais de 200 anos, parecia tudo estar perdido. Mas antes, Jesus já tinha falado para o profeta Isaías, dizendo, diga a essa nação, eu irei diante de ti. Eu vou quebrar as portas de ferro e vou despedaçar os ferrolhos de bronze. Deus estava falando dos Medo-Persas através de Ciro, que libertou os judeus de volta. Deus está no controle. A quinta nação a escravizar o povo de Deus foi o Império Grego Macedônico de Alexandre o Grande. Esse rei dominou o planeta e também Israel estava escravizado no domínio de Alexandre. A sexta nação a escravizar o povo de Deus foi o Império Romano dos Césares. Império cruel, considerado como um animal terrível e espantoso, também como 2 pernas de ferro. Mas Deus está no controle de tudo. E a sétima nação que vai governar este planeta
são 10 nações, são sistemas de nações globalizada. Aí, são o 7º império gentílico a governar o planeta. Estou falando de império que governaram mundialmente. E o 8º império que vai governar o mundo, esse império é o império do anticristo. O anticristo será o 8º império gentílico a governar o mundo e o último. Daí para frente, Jesus vai se levantar e dizer: até aqui você não dará mais nenhum passo. Porque o último governo que vai governar esse mundo é o governo do anticristo. É o governo da besta. E lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 11, está escrito assim: a besta que era e já não é ela também o 8º, e sai dos 7 e vai à perdição. Quem vai trazer o império do anticristo para este planeta são essas 10 nações, esses 10 sistemas de nações que hoje já existem. Inclusive, o Brasil é o líder do G20. O G20 a reunião é como se fosse um tribunal de todo líder mundial. Então, queridos, o que é que eu quero te falar com isso? É que nada vai fugir do controle de Deus. Nada fugirá do controle dele. No sonho em que o rei Nabucodonosor teve, e ele esqueceu desse sonho, e mandaram chamar Daniel, e Deus revelou o segredo a Daniel, dessa estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços, 2 braços de ferro, o quadris de bronze e as 2 pernas de ferro. Louvado seja o nome de Jesus. Deus também mostrou ao profeta Daniel 4 animais, que significa a mesma coisa dessa quarta parte da estátua. A cabeça de ouro, representando o Império Babilônico, Nabucodonosor. Os 2 braços de prata, representando o Império Medo-Persa, Dario e Ciro. Quadris de bronze, representando o Império de Alexandre o Grande, a Grécia. E as 2 pernas de ferro. Aí precisaria de nós parar um pouco para te dar uma explicação melhor, mas o tempo também não vai dar. Porque o Império Romano se dividiu em 2. Não deixou de ser o Império Romano. Eles não caíram ali, mas se dividiram. O Império Romano
do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente foi governado pelas 10 tribos bárbaros. E o Império Romano do Oriente foi governado, foi chamado também de Império Bizantino, foi construído em Constantinopla, na Turquia. Então, veja, até aí estamos falando da quarta divisão que Deus mostrou para Nabucodonosor no sonho e para Daniel através das visões que Daniel teve. O que eu quero te dizer, meu irmão, que esses 7 impérios, Egito, os assírios, a Babilônia, os Medo-Persa, a Grécia e o 6º Império Romanos e o 7º, as nações. Esses 7 impérios, todos eles receberam poder do dragão. No capítulo, em Apocalipse, capítulo 12, João está falando assim: viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha aí. Se você for para Apocalipse, no capítulo 13, também está escrito. João está dizendo: vi subir do mar, água, que simboliza povos, multidão, nações. Vi subir do mar uma besta. Besta aqui é um governo, é o 8º governo. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, a mesma coisa que João viu lá no capítulo 12. Portanto, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? É que, irmão, tudo que Deus falou está se cumprindo da mesma forma. Ninguém deve ficar preocupado com a nação de Israel. Devemos orar por ele. Mas Deus garantiu, isso é profetizado. Lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus falou para Abraão. Nesse tempo, Abraão ainda não era chamado de Abraão, mas era chamado assim de Abrão, que significa pai exaltado ou pai excelente. Essa é a palavra original para Abrão. E ele disse: eu vou te abençoar. Então ninguém, meus irmãos, ninguém vai impedir de Deus abençoar a nação de Israel. Eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Portanto, eu quero dizer com toda certeza, qualquer nação, qualquer povo que se levantar contra Israel, esse povo, essa nação, vai ser amaldiçoada.
Porque Deus não mente. Deus, quando fala, ele cumpre. Ele está dizendo, eu vou abençoar os que te abençoarem. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Portanto, meus irmãos, qualquer nação que se levantar contra Israel não vai ter sucesso. Porque Israel tem um dono. E esse dono é Jesus. Ainda que Israel esteja fazendo alguma coisa que esteja fora do agrado das nações do mundo, ninguém deve se preocupar ou querer tomar as dores, porque quem resolve os problemas de Israel é Deus. Deus está dizendo que essas 7 nações gentílicas vão governar, vão pisar Israel. Mas isso tem um propósito de Deus. Quando se completarem o tempo dos gentios, Deus descerá do céu com poder e glória e livrará Israel da mão do inimigo. Ninguém poderá tomar as dores de Israel. Sim, devemos orar pela paz de Israel. Devemos orar para Deus continuar abençoando Israel. Mas sabemos que as profecias que o profeta Daniel falou através da nação de Israel, ninguém vai invalidar, irmão. Ninguém vai macetar o Apocalipse. Ninguém vai pisar em cima da palavra de Deus. O profeta Daniel, ele disse, 70 semanas estão determinadas, está determinado sobre o teu povo, o povo de Israel, sobre a tua santa cidade, Jerusalém. 70 semanas, 490 anos. Está determinado. E Deus já começou a falar para o planeta, dizendo que a sua vinda para arrebatar a igreja está se aproximando. Primeiro, Deus vai tirar a igreja dele da terra para poder começar a tratar com o povo de Israel. E quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é livrar a nação de Israel da mão do anticristo. E ninguém vai impedir isso. Todas as nações vão ter que se ajuntar para guerrear contra o povo de Israel. E o começo já começou, já. Já começou, irmão. O pontapé para os grandes acontecimentos já foi dado. Já foi dado. Quando uma pessoa se levanta contra a nação de Israel, querendo punir a nação de Israel, isso quer dizer, a hora é chegada. O que está faltando agora? Dessa reunião que vai haver, ser declarada, não tem jeito. Somente um governante, só uma só moeda, só um só líder. Meus irmãos, levantem as vossas cabeças. O arrebatamento da igreja está se aproximando. Eu não entendi bem aquela moça que dizia sobre o evangelho dos fariseus. Mas se vocês analisarem, irmão, é mesmo assim.
Hoje cada um está pensando em si próprio. Mas a igreja do Senhor permanece santa, imaculada e preparada para subir para a glória. Que Deus abençoe. Deus continue com as suas mãos estendidas para o nosso Brasil. Amém.